sejam bem-vindos ao workshop de pintura em tela. Eu sou Paty Dias, sua anfitriã. Nesse workshop, vamos aprender um pouco sobre técnica, conceitos da pintura. Ele foi dividido em duas partes. A parte teórica, que vai te ensinar da onde veio a história, materiais, ponto de vista, perspectiva, então vai ter tudo um pouquinho. E na parte prática, que a gente vai construir um quadro, vai ser um quadro realista de algum lugar aqui de Dois Córregos. Quem será que adivinha? Deixa no comentário quem souber. Eu vou contar um pouquinho sobre mim. Eu vim da cidade do Embu das Artes, vai fazer uns 6 anos que eu tô aqui em Dois Córregos. Lá no Embu das Artes, eu fiz curso de pintura e de desenho. Eu fiz 3 anos de cada um. Então, eu me aprimorei, eu sempre gostei de pintar. Eu comecei a pintar panos de prata, pra você ver. Aquela coisa bem simplesinha, com molde vazado. E aí eu vi que o pano de prata não era valorizado. Para o tanto de conhecimento que eu tinha, o pano de prata não chegava no valor que eu queria vender. E aí eu comecei a fazer pintura em tela. E a pintura em tela você consegue agregar valor a ela. Nisso eu vim para Dois Córregos e dei uma paradinha nesse segmento. Eu entrei em outro segmento de trabalho e agora com essa oportunidade desse projeto de cultura, né, com esse incentivo da cidade de Dois Córregos, eu decidi colocar um pouquinho do que eu conheço, um pouquinho do que eu sei nesse workshop. Então, esse workshop vai ser dividido em duas partes. A primeira parte será a parte teórica, que vai ensinar um pouco de conceito, prática, essas coisinhas. E a outra parte vai ser a parte mão na massa. A gente vai construir um quadro, vou te dar dicas. Vai ser bem legal essa parte. E vamos ver se vocês descobrem qual é o lugar daqui de Dois Córregos que foi inspiração para a nossa obra de arte. Então, vem comigo, espero que você goste do nosso workshop em pintura em tela. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso workshop de pintura em tela. Eu sou Paty Dias, sua anfitriã nesse mundo maravilhoso que é a pintura. Nesse workshop, vamos aprender sobre a história da pintura, luz e sombra, perspectiva, materiais de pintura, círculo cromático e a construção de um quadro. Nossa primeira parada é na pré-história. As primeiras artes surgiram nesse período. O homem sentia a necessidade de registrar e contar sua história para as novas gerações. As pinturas nas cavernas eram registros de cenas do cotidiano, de desejos desses homens. As suas imagens eram figuras de animais, pessoas, vegetais, figuras geométricas e símbolos. Neste período não existia a tinta que conhecemos hoje. Como será que eles pintavam? As tintas eram feitas a partir de diferentes materiais, como argila, terra, sangue de animais, pigmentos de planta e carvão. As cores predominantes eram o preto, o vermelho, o laranja e o marrom. Eram utilizados os dedos ou pincéis feitos com pelo dos animais. A arte na antiguidade foi marcada por grande evolução. A descoberta da escrita. Os egípcios. O faraó contratava artistas para desenhar e pintar nas paredes da pirâmide, que viriam a ser seus túmulos. Essas pinturas detalhavam a vida dele e o seu entorno, de modo que essa arte registra parte da história do Egito. Havia normas rígidas de construção dessas pinturas, e uma das principais era que o faraó tinha que ser maior do que todos os outros. Os gregos. Poucos exemplares resistiram ao tempo, pois os gregos pintavam sobre painéis de madeira suas pinturas, e as decorações em vaso foi o que restou, na qual a preocupação da anatomia do homem são as principais temáticas. Uma das características da pintura grega era a figura humana, em tom de dourado e um fundo preto. Os
Romanos. Os artistas romanos trabalhavam uma grande variedade de temas: acontecimentos históricos, cotidiano, lenda, conquistas militares e natureza morta. Pinturas romanas eram realizadas em murais. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidro pulverizado, substâncias, pó de madeira e até seiva de árvores. Aqui já se nota uma diferença entre a pré-história e a arte da antiguidade. Na pré-história, eles gravavam em suas paredes a história de suas vidas, o que acontecia, né? Aqui também se retrata a mesma coisa, né? Os egípcios falavam sobre a vida deles ali, de cotidiano. Os gregos, eles já tinham aquele mito, aquele misticismo, né? Mas o homem era o assunto principal das pinturas dele. Os romanos, eles já foram um pouco mais abertos na criação. Eles criavam coisas que não existiam, né? Que seriam seus deuses, seres mitológicos, né? E nesse período também veio da religião, né? De itens religiosos também. Na Idade Contemporânea, época de grandes conflitos com a Revolução Francesa, a Primeira e a Segunda Guerra Fria, artistas manifestavam através de movimentos como neoclassicismo, romantismo, realismo e o impressionismo, que revolucionou a arte no século XX. Podemos observar que todas as pinturas eram registros do dia a dia, da história de um povo. E isso, segmento muda com o surgimento da câmera fotográfica. Os artistas tinham liberdade de criar sua arte livremente. A arte no século XX, marcada pelo aparecimento de grandes tendências artísticas, como o expressionismo, o fascismo e o cubismo. A gente pode ver que os três retratam sobre o cotidiano da vida do ser humano, né, do seu povo. Aqui no cubismo, a gente pode ver que ele é retratado de um jeito mais infantil, com formas geométricas, não é muito detalhado, ele é bem simples, ele é formado com formas geométricas. O cubismo é forma geométrica. O fascismo, ele usa as cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho para fazer suas pinturas. O expressionismo, ele usa pinceladas mais marcantes para fazer uma paisagem, até um rosto de uma pessoa mais marcado. Você consegue ver as pinceladas que foram postas na tela. Um pouco mais para frente, a gente encontra o futurismo. Ele pinta forma geométrica, mas não nada certo, nada correto. Ele fica muito a imaginar, entendeu? Como se fosse o futuro, né? O abstracionismo, ele já pinta nada de padrão. Você se junta aquele círculo, aquela linha reta, aquele quadrado, aquele triângulo e forma esse tipo de arte, dadaísmo. Ele mistura animais com objetos. A maioria das artes desse modelo você vai encontrar isso. Essa mistura de um com o outro, um elemento que não existe. Então, a ideia desse movimento que teve aqui é de você libertar, você pintar aquilo que te agrada, aquilo que você se sente bem. Chegando mais agora na época de hoje, do século XX, o surrealismo, ele mexe com sua imaginação, ele transforma, ele te dá formas diferentes. No plano reto, você sentir que está acontecendo uma coisa que não é real. Por isso, surrealismo. O op art, toda a arte dele mistura com essa ilusão de ótica. O pop art seria o mais moderno que surgiu agora no século XX, que é você usar as características do que acontece no seu dia a dia, mas colocar muitas cores nela, entendeu? Você pode colocar o rosto de uma pessoa pintado de cores diferentes. A história da arte é um processo contínuo, nunca chega ao fim. Isto é porque ainda está sendo vivida a cada dia.
E a cada nova ideia, manifesto ou expressão artística que surge, é mais um ponto a expressar a sua escrita. Agora que você conheceu um pouco da história da arte, você pode ver que a criação é livre. Tem vários ramos na arte. Você tem que achar o seu caminho. Agora vamos para estruturas. Luz e sombra. A luz e sombra são elementos principais para a construção de qualquer obra de arte. Não importa se seja um desenho ou uma pintura artística. O objetivo da luz e sombra é simples, é dar volume aos objetos para valorizar as suas criações. Vejamos essa imagem desse círculo. Um simples círculo, mas se você coloca luz e sombra, ele se transforma de um círculo para uma esfera. Como você deve fazer a luz e sombra? Você escolhe um ponto específico para que ali bata a luz. E você vai fazer um degradê de tons até chegar no tom mais escuro. Por isso, o círculo se transforma em esfera. Aqui na segunda foto, que é o quadrado, mostra aonde está batendo a luz, a sombra própria, que é a sombra mais escura do próprio objeto que faz sombra. Meia sombra é a sombra do lateral, do lado de cá, lado da frente, que não tá batendo muita luz, mas ela tem uma sombrinha assim. Reflexo seria a luz que bate na superfície e volta para o objeto. E a sombra projetada, que seria a sombra que é a emissão do objeto. Desenho na lateral, que é feito em tons de cinza, com uma escala de tons de cinza, você pode ver que a maçã, a fruta em si, ela fica muito realista. É identificado muito bem a utilização da luz e sombra nesse desenho. Nesses exemplos de luz e sombra em pintura, você consegue ver da onde vem a luz nos quadros? Todas as obras de artes escolhidas, a luz vem do lado esquerdo. Aqui na moça cortando os legumes, você vê muito bem aonde está batendo a luz no rosto dela, aqui na mão, na parte do corpo, e o fundo e a parte à direita, né? Você vê que tá escuro, tá com sombra. Quando você utiliza isso numa pintura, ela se torna mais realista. A pintura aqui da deusa, nela também a gente consegue ver a luz e a sombra refletindo nela, nos objetos. Você observa que a concha tem luz e sombra para poder mostrar que é uma concha. Sombra projetada aqui debaixo da concha. A sombra no rosto, no fundo aqui, onde seria as árvores. Então, ela é bem detalhada nisso. Aqui o das frutas. Nas frutas também. O lado de cá, onde está a maçã e a pera, são o momento onde tem luz. E o outro lado, onde está as uvas e aquelas outras folhas, é o momento onde tem sombra. Você escolhe um ponto que seja de luz para enfatizar melhor o quadro, para dar um realismo, e aonde a luz não vai bater sombra. Então ali vai se dar essa nuance e vai ficar um quadro mais lindo do que o outro, utilizando essa técnica simples, mas muito eficaz. Agora vamos falar sobre perspectiva. Temos dois momentos. Temos a linha do horizonte. A linha do horizonte seria aquela linha imaginária que fica na altura dos olhos do observador. Então, quando você quer fazer uma paisagem, algum desenho, alguma coisa que tenha perspectiva, fica tudo harmonioso. Você vai precisar dessa linha do horizonte. O outro é o ponto de fuga. O ponto de fuga é aquele que tudo vai para lá. Nesse exemplo de perspectiva, temos de uma cidadezinha, como se fosse a Bahia ali, aqueles casarões mais antigos. Você vê que tem a perspectiva do ponto lá no final. Tudo chama você para lá. Linha do horizonte, na altura do olhar observador, e o ponto de fuga. Nessa segunda imagem, ao lado, tem dois pontos de fuga. Um que você vê um lado da rua e o outro que você vê o outro lado da rua. Os dois se juntam para formar o prédio, para formar a esquina.
esses são, um é com um ponto de fuga e o outro é com 2 pontos de fuga. Você vai ver a diferença de um quadro para o outro com perspectiva. Agora, aqui nesse terceiro, que tem o trem, a casinha, nesse aí tem ponto de fuga sim. Mas você consegue identificar da onde está vindo ele? Nesse desenho, há 2 pontos de fuga. Um está no sentido do trem e o outro está no sentido da cobertura da casa. São 2 pontos de fuga em sentidos diferentes para fazer a composição desse desenho. Agora, na quarta imagem, a gente vê o desenho de um quarto com 2 pontos de fuga. Para a construção desse quarto se tornar mais realista, eles usaram 2 pontos de fuga. Materiais de pintura. Há uma grande variedade no mercado sobre todos esses itens. Na hora que você for compor seus materiais, você vai observar qual tipo de tinta você vai utilizar para o tipo de pincel. A tinta acrílica, ela é diluída à água, ela seca mais rápido. A tinta a óleo, ela precisa de um diluente, de um solvente, né, para poder limpar seus pincéis. Ela é uma tinta que demora mais tempo para secar. Tem muita gente que gosta de utilizar ela por causa do nuance de mistura que você consegue fazer com ela, porque ela não se mistura tão fácil que nem a tinta acrílica. Sobre as telas, painéis, isso aí vai muito de gosto de cada artista. Há telas pequenas, há telas enormes, né? Painéis também. A diferença de uma tela com painel é que o painel ele não precisa de moldura. Ele é mais espesso na lateral para esse motivo. Já a tela, ela precisa de moldura. Uma bela moldura valoriza muito a pintura. Pincéis você vai encontrar ele fino, ele chato, ele em leque, ele em língua de gato, ele de vários modelos. Você vai usar, compra 6 pincéis básicos, esses aqui mais ou menos, e você experimenta aquilo que mais se adequa ao seu desenho. Você vai desenhar em tela grande, você vai precisar de pincéis mais espessos, mais largos, né, que te auxiliem para pintar um pouco mais rápido. Se você vai pintar uma tela pequena, com detalhes pequenos, com motivos pequenos, você precisa de pincéis mais delicados, mais estreitos, né, para poder fazer o contorno da figura, da imagem, melhor, sem mancha. O círculo cromático é um dos itens mais importantes para qualquer artista. Ele fala sobre a composição das cores. Você vai encontrar círculos cromáticos de vários modelos diferentes. Um que tem esses 2 tons bem evidentes, o claro e o escuro, né? O branco e o preto. E círculos que eles acabam nas cores principais. O círculo cromático, ele tem as combinações de cores, e ele facilita nessa situação. Nesse desenho aqui do meio, a gente vê os complementares. São cores que se complementam. Você for fazer uma composição com elas, elas vão dar certo. E assim vão se complementando as outras cores para formar o nosso querido círculo cromático. Para tudo, você consegue utilizar ele. Desde uma pintura em parede a um desenho escolar, a combinação de roupa, tudo você consegue utilizar o círculo cromático. E por último, eu deixo uma mensagem para vocês. Vamos pintar a vida, colorir o mundo, fazer de cada dia uma festa. Viver, sonhar, sonhar, viver. Amar e amar, sem nunca esquecer de colorir. Olá, vamos começar? Vamos falar sobre técnica e a construção do quadro nesse momento. Aqui está a nossa tela, onde a gente vai compor o nosso quadro. Nosso quadro vai ser um quadro de pintura realista. Essa aqui é uma foto da estação ferroviária, que foi eu que tirei. Nessa foto a gente vai tirar o carro e esse poste. Eu gostei do jeito que foi tirada a foto, então eu tô em dúvida se eu vou deixar a graminha ou não, essa parte verde, mas eu achei muito interessante a construção dela, da foto. Ficou um ângulo bom e agora a gente vai... Então vamos lá. Você vai colocar a sua imagem
no meio da tela, para você diferenciar, não, você dá limite do que vai ser céu, o tanto que vai ser céu e o tanto que vai ser chão. Esse aí a gente tá na linha do horizonte, se lembra? O olhar. Onde está o olhar do espectador? Se você quer muito céu, o olhar está muito mais pro alto. Se você quer muito chão, o olhar está um pouco mais para baixo. Então, você vai demilitar essa região. Nesse aqui, você pode ver que há ponto de fuga também. Toda a nossa frente da estação, elas puxam para um ponto de fuga. Então, na construção também a gente tem que pensar nisso quando vai construindo. A gente tem que tirar o máximo possível de detalhes para a gente pôr na nossa tela para começar a fazer ela. Se fosse uma pintura mais livre, você poderia não se preocupar tanto com o risco, fazer mais à mão livre. Mas como é uma réplica de uma foto, então você tem que seguir muito bem os passos. Então, você vai observar bem a imagem e você vai passando dela para a tela. Se você precisar, você usa uma régua, porque como vai ter muitas linhas retas, não risque forte, risque leve, que você consiga entender. E faça com calma. Observe bem a imagem e passe o risco para a tela. Então, na hora que você for riscar, você tem que ver, tem que deixar ela bem no meio para ela encaixar certinho. Aí você pega a régua para você bater as linhas, se estão corretamente cada uma. E nisso você vai medindo, vendo, observando certinho. Você pega a imagem de referência sua, volta, mede na imagem, porque é para ficar realismo, então tem que ficar igual, muito parecido, o máximo que você conseguir parecido. Que nem os degraus, você vê os centímetros de cada degrau. Você pode fazer um esboço mais ou menos, depois melhorar ele, detalhar ele para ficar mais fácil na hora da construção da pintura. Então você vai fazendo cada pedacinho com calma, observa a imagem, volta, observa de novo e vai indo. Tenha paciência nessa hora. Para desenho realista é assim. Agora estou construindo a escada. Então você vai ver os degraus, medir certinho, voltar e construir. Então, ó, você tem que ver que tem que ser para calçada, quantos centímetros tem de um lado para o outro, para você marcar onde ela vai ficar. Você vai pegando na imagem a referência de cada parte dela, os degraus. Você pode deixar mais ou menos um esboço básico, é uma estrutura para você não se perder na hora de pintar seu quadro. O esboço é bem isso. Você vai esboçar o que você está vendo na imagem. Então, como é uma imagem realista que a gente está fazendo, a gente tem que tirar o máximo de detalhes possíveis. E nisso a gente vai passando para a tela. Na tela será a nossa referência essas linhas. Então é sempre bom deixar o máximo de detalhes, não pequenos, mas detalhes de linha, onde fica as janelas, onde fica o telhado, onde vai ficar o círculo do relógio. Essas partezinhas tem que ter para facilitar a nossa vida na hora da pintura. Pronto, o esboço está pronto. O máximo de detalhes possíveis, detalhes grandes que a gente precisa manter na nossa obra para a gente entender onde fica cada item. Como ele tem linhas que levam para a linha do fundo, ele tem sequências não, ele tem coisas que não dá para inventar. Você tem que saber onde está o item para você fazer. Esse matinho que eu tirei na foto, eu não sei se eu vou colocar ou não, mas o risco é esse.
Agora vamos pro material e começar a pintar. Aqui está a mesa preparada para nosso trabalho. Eu deixo tudo separadinho pra gente ver o que vai precisar. As tintas eu separo por cores também para ajudar, facilitar na hora de achar. Um copinho com água, uma base para poder misturar tinta, um paninho, a nossa tela riscada. Como a gente vai fazer uma pintura realista, a gente precisa nosso esboço, nossa colinha, né, seria. E pincéis, a borracha, lápis, essas coisinhas a mais. Chegou o momento que você tanto esperava. Vamos pintar? A gente vai começar pelo céu, depois a estação e depois o chão. Por que a gente faz isso? Para a gente não melar. Então a gente sempre começa de cima para baixo. Pegue sua imagem de referência, fique sempre com ela próxima a você. A gente vai começar pelo céu. Então a gente vai escolher um pincel que seja mais adequado para pintar nesse momento. Um pincel que vai facilitar a nossa vida neste momento seria um pincel maiorzinho, né? Mais largo, com cédulas grandes, para a gente ir mais rápido nesse processo, porque não há segredo de fazer no céu. É pinceladas facinho, vocês vão ver. Vamos começar a pintar o céu. Eu escolhi esse tom de azul, que chama azul celeste. E aí eu vou fazer um teste para ver se está um tom que está me agradando. Então vou passar num pedaço do quadro e vou ver se me agrada. Eu achei muito forte ele. Eu vou misturar ele com branco, para ele ficar mais claro, porque eu quero um azul bem clarinho. Nisso você vai colocando mais branco para clarear o azul, até chegar ao tom que você se agrade. Agora sim, agora eu gostei. Vou colocar mais branco para clarear essa parte. Eu quero um céu mais clarinho. Então a gente vai colocando branco para a gente chegar onde a gente quer, no tom que a gente quer. Vou mostrar para vocês como é que faz na nossa paleta para poder misturar a tinta. Eu vou deixar um pouquinho de branco em um lugar, um pouquinho do azul. E eu misturo os dois ali naquele azulejo. Misturo os dois para chegar no tom que eu quero e passo na tela. Nisso, dependendo do jeito que ficar, eu pego um pouco mais de azul ou um pouco mais de branco para chegar na tonalidade que eu necessito. E agora que eu estava pintando, eu observei que o meu risco está muito forte e pode manchar o meu desenho. Porque como eu estou usando um azul bem clarinho e as cores da nossa estação também vão ser clarinhas, vai manchar. Então eu vou ter que apagar. Eu esqueci, deixei muito forte, vou ter que apagar os riscos, deixar mais suave. Agora, depois de limpa a nossa tela e tirar todo o pó da borracha, a gente volta a pintar. Achei ainda alguns vestígios da borracha. Tem que passar um paninho para tirar, porque ele vai acabar grudando na tinta e vai acabar estragando sua pintura. Sabe aqueles gruminhos fica na tinta? Fica horrível, né? Não se esqueça de misturar bem essa tinta, entendeu? Fazer bastante pincelada, usar a tinta que tá no pincel, não deixe acumulado tinta. Você não precisa ficar limpando, como você vai pintar tudo de azul e com branco, que é esse azulzinho, então você não precisa ficar se preocupando em limpar. Deixa sujinho e vai passando até acabar a tinta do pincel. O pincel, você vai passar ele em pé, para ele pegar bem a pincelada na tela. Você pega a tinta e pincela no seu quadro. Quando você sentir que tá sem tinta, você pega mais um pouquinho. Não encharca o pincel de tinta. Vai pegando em pouquinho em pouquinho. E aí eu vou colocar nuances de branco, só pegar o branco,
como eu quero bem clarinho, o branco separado, sozinho, vai dar aquele tom como se fossem nuvens. Então, eu passo um pouco do azul, passo o branco sozinho, que aí vai dar essa diferença, vai fazer as nuvens já. Como é uma tela realista, as nuvens são feitas assim, com esse nuance de tinta, e ela fica ali envolvida dentro. Gostei desse tom de azul da parte de cima que eu fiz, que eu acabei de fazer. Por isso eu tô pintando de novo embaixo para clarear, porque eu quero mais claro, quero naquele nível. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa, que a parte bem do comecinho da tela é mais claro. A parte próxima aos objetos tem que ser um pouco mais escura, não tão clara como o céu lá em cima, para poder dar a sensação de distância. Se for tudo azul, no mesmo tom, não vai dar essa diferença. Então, aonde está próximo ao prédio, vai ficar um azul um pouquinho mais escuro. E mais para cima, no final da tela, na parte de cima, vai ficar mais claro. Segredinho que eu vou contar. Quando a tinta tá muito grossa, como ela é uma tinta acrílica, a que eu estou usando, você pode diluir em água. Então, essa parte do azul tá muito forte. Eu espirrei um pouquinho de água para ela diluir melhor no branco, para facilitar essa mesclagem de cores. Conseguimos! Acabamos nosso céu! Como ficou lindo! Ah, eu amei! Agora eu vou dar uma dica. Quando a gente usa a tela e não sabe se vai colocar moldura, a gente pode fazer a continuação da tinta e pintar nas laterais. Você deve fazer isso na hora que você está pintando, porque você está com o tom certo da tinta. Se não, quando você acabar e for fazer, não vai bater a cor. Aí você vai ter que pintar de outra cor ou de uma cor só. Então a minha dica é essa: assim que você está fazendo, você já pinta para ela ficar incrível. Conseguimos! A gente já acabou de pintar a nossa tela, a parte do céu. Então a gente pintou as laterais
e o céu. Agora a gente vai pintar a estação. Então, a gente vai pegar a nossa imagem de referência e ver qual é esse tom da estação. Aqui na imagem podemos ver que ela tem dois tons. Um que é os detalhes, que é quase um rosa. E ela que seria um cremezinho. Então, a gente vai fazer essas tintas para ver se a gente chega no tom que a gente quer pintar a nossa estação. Você pode ver que eu estou testando os tons para ver se eu consegui chegar no tom que eu queria. Então, eu achei o tom. Ele é o amarelo com o branco, que ele vai dar esse tom de um cremezinho. É o tom que eu quero, tom palha, mais ou menos isso seria. Então, bem pouquinho dessa cor escura e muito branco, para poder chegar num tom claro. É o que a gente viu na nossa círculo cromático. Nosso círculo cromático mostra isso. Quanto mais branco, mais claro fica o tom da tinta que a gente quer. Quanto mais escuro, quanto mais tinta a gente coloca, ou preto, ele vai escurecer aquele tom de tinta. Por isso é bom estudar o círculo cromático. Limpei o teste com papelzinho. Como a tinta ainda tá mole, acabei de testar para ver se chegava o tom, ela tá fresca, né? Com papelzinho simples ela sai facinho. Então, limpei e vou continuar a pintar. Agora eu vou pintar toda a estação com esse tomzinho. Seria o tom de base que vai ficar a estação. Sobre o pincel, eu peguei um pincel menor, porque a estação ela tem detalhes pequenos. Então, você vai pintar toda a base da estação, né? Toda a base do nosso prédio. Então, a gente vai ver aqui que a gente não vai deixar janelas, o telhado, isso a gente não vai pintar. A gente vai pintar as paredes, tudo que é nesse tom de creme que a gente encontra no nossa referência. Por isso tem que sempre ficar de olho na referência. Tem um pedaço que é o rosa, só que dentro do rosa, a base dele é esse tom. Então, eu vou pintar todo, depois eu venho fazer a base separadamente. Você continua fazendo a base do seu desenho. Vai fazendo todos os detalhezinhos, aonde ficaria o bege. Pinte com calma, por isso o pincel pequenininho. Eu adiantei o vídeo para ir um pouco mais rápido, porque é bem demoradinho a construção de uma pintura realista. Vamos indo?
conseguimos acabar nossa base, mais uma parte concluída. Que felicidade! Agora a gente vai pegar a nossa imagem e vai ver. Você pode ver que ela tem vários lugares que são nesse salmãozinho, que seria a decoração dela. Então a gente vai fazer esse tom agora. A gente vai misturar para achar esse tom. Então você sempre tem que ter a imagem de referência quando vai fazer desenho realista, para você ter a noção do que você vai utilizar. Agora a gente vai começar a pintar as nossas janelas. Então a cor que foi encontrada foi o laranja. O laranja com branco, ele vai te dar uma cor quase salmão. Então é a cor que a gente vai pintar as nossas molduras da janela. Toda essa parte do desenho que é meio salmão roseado, né? A gente vai usar esse tom para fazer. Ah, e sobre o pincel, né? Agora que é um lugar bem menor, que a pintura é bem delicada, o pincel vai ser pequenininho. Viu como já está dando forma a nosso prédio da estação? Tá ficando lindo. A gente pintou todas as janelas, as molduras da janela, pintou a parte de baixo, que tem um degradê ali naquela parte de baixo,
que a gente viu lá na nossa folha de cópia, né? Que é a foto da estação. Agora a gente tá pintando com branco, dando uma primeira mão de branco nessas partes aqui que seriam o primeiro, segundo, terceiro plano da nossa imagem. Então a gente vai dar a primeira mão de branco. Mão de branco a gente dá umas 2 mãos, porque tem hora que não pega muito bem a primeira, se dá uma segunda mão de branco. Tudo com pincel pequeno. A gente vai pintar essa parte, vai pintar a luz também. A gente já vai dar uma demão na luz para deixar ela já pintadinha. Acabamos de fazer a decoração em branco. Agora a gente vai fazer o telhado. A gente olha na nossa folha, na nossa fotografia e vê o tom que é o telhado. Então eu testei tons que dessem certo, achei a cor que me interessou, que mais combinou e vamos pintar.
Pronto, nosso telhado está finalizado a primeira mão. Agora a gente vai esperar secar para a gente poder fazer os detalhes. Então, na hora de você for fazer, você lembra sempre que tem que ter tudo puxando para um ponto de fuga. Agora a gente vai fazer aquela parte da decoração que tem no perto do telhado. Como chama? Eu esqueci o nome dessa parte. É uma faixa que tem em todo o prédio, que é do tom das janelas. Então a gente vai fazer ela. E ela também puxa pro ponto de fuga. Então a gente tem que fazer com auxílio. Eu vou usar o auxílio do pincel para dar a primeira, para dar a linha reta, né? E é isso. Vamos pintar. Lembrando, fazer com pincel pequeno esses detalhes para ele sair fininho e bonitinho. Então agora, depois que a gente fez a marca, a gente vai fazer os quadradinhos para decoração da nossa, acho que é beira, né? Acho que é isso o nome disso aí, não tenho certeza. Quem souber me fala, que eu não lembro qual é o nome. Gente, então você tem que observar bem a foto quando você for fazer a sua, o que seja. Se você fosse fazer numa estação, você vai fazer a igreja matriz, você tem que observar cada detalhezinho. Então você vai fazendo por pedaço, né? Então aqui
a parte da frente, ela tem um leve saída para fora nas laterais. Então, você vai fazer essa saidinha no desenho também. Agora, nesse pedaço, a gente vai começar a dar luz para a nossa pintura, o que a gente aprendeu sobre luz e sombra. A luz vai ser a parte que dá claridade, para dar volume a ela. Então, eu comecei com a luz. Então, aqui na parte de cima, eu colocar pontos de luz. Nas laterais da frente, eu comecei a colocar pontos de luz, pra gente poder ter essa dimensão que tem um pedaço pra frente, né? E tem o pedaço do fundo. Então, a gente vai colocando essas luzes, essas diferenças, pra gente poder encontrar tornar o quadro mais realista. Então, são essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Eu comecei a usar a sombra. Lembra que a gente estudou luz e sombra? Estou fazendo a sombra dos objetos para dar volume, para dar essa diferença, para chamar atenção, para eles ressaltar. Então, tudo modifica quando você usa a luz e a sombra. Vocês verão mais um pouquinho para frente como vai ficar lindo o nosso quadro.
fizemos os detalhes de cima do telhado. E agora usamos uma cor mais escura para dar mais realce nos contornos da parte principal da frente. Tá ficando lindo. Vocês viram a diferença quando você faz os detalhinhos? Fica incrível, né? Sempre que necessário, você use uma régua ou algo para dar o esquadro no formato certo. Também vamos pintar o círculo do relógio, porque ele é branco e normalmente branco a gente tem que dar 2 demãos. Então já vamos pintar uma, deixar secar enquanto a gente vai fazendo os detalhes. Essas coisas muito pequenininhas a gente vai mudando de um lado para o outro, por causa que tem que esperar a secagem. A tinta acrílica seca mais rápido, então dá pra gente fazer tranquilo, porque a gente não quer que uma cor se misture a outra, a gente quer que cada cor fique no lugar certinho que a gente tá colocando. Então por isso a gente espera secar um pouquinho. Finalizamos o telhado. Toda a luz e sombra da parte de cima está bonito, está perfeito. Agora a gente vai usar a cor laranja e amarelo para dar a luz e a sombra das janelas. Então nesse momento a gente vai fazer as luz e sombra de todas as janelas com esse tom de cor.
aqui neste momento estamos fazendo luz e sombra. Fizemos luz e sombra de dentro da janela, fizemos na parte de baixo, fizemos os quadradinhos debaixo da estação. E agora a gente está fazendo a sombra na parte de cima, na parte de cima, onde tem essa decoraçãozinha. A gente está fazendo a sombra dessa parte agora, nesse momento. Vou ensinar uma técnica para vocês. Essa de fazer a sombra para janelas. Você pode fazer para janela, para porta. É bem simples. Você vai pegar a tinta preta e vai colocar água para ela ficar bem aguadinha, para ela ficar quase que nem uma aquarela. Nisso você vai passar no local onde você quer, onde você deseja passar, e depois vai pegar o papel e absorver. Papel higiênico mesmo, e absorve a tinta, e vai ficar só uma manchinha bem aguadinha nas suas janelas. Então você consegue fazer um fundo sem precisar daquela tinta preta forte, bem aguadinho. Uma técnica nova. Isso aqui é um pulo do gato.
aqui, já neste momento, a gente já fez todo o contorno das janelas com luz e sombra, fez a porta, o relógio, fez essas decorações básicas. Agora a gente vai fazer a decoração das madeirinhas da janela. Muito simples. Você vai pegar a tinta marrom, vai diluir um pouco em água ela e vai pegar o pincel fininho, porque é só um detalhe. Então a gente vai riscar ela e depois vai passar o branco para dar luz. Nisso a gente vai ver melhor nessa primeira aqui que tá próximo da gente. Nas outras fica um pouquinho menor porque vai diminuindo o tamanho da janela até chegar no fim do nosso prédio da estação. Agora a gente fez a cor cinza, que é um pouco de preto com muito branco, para poder fazer a parte do toldinho de cima da estação, de cima da porta. E esse mesmo tom, um pouco mais claro ou um pouco mais escuro, vai ser utilizado para a calçada também. A gente vai começar a fazer agora a armação do toldinho. Então você vai pegar a imagem, observar como são os traços dos ferros que seguram todinho. Nisso você pode utilizar um lápis ou uma régua para auxiliar, para você fazer as linhas retinhas, para você não entortar e sair do padrão, né?
sair da dimensão. Tudo tem um porquê. Então a gente vai fazer certinho essa parte, fazer a decoração em cima do toldo e começar a fazer também a nossa escada. Vai ficar muito lindo esse quadro. Vamos começar a fazer a nossa escada. A gente fez um fundo cinzinha em todo esse pedaço da escada. E agora a gente vai usar um cinza escuro, que é esse primeiro que a gente fez agora, e um cinza claro para dar o nuance dos degraus. Então vai ser cinza escuro para a parte do degrau que tiver em pé, né, na vertical, e cinza claro para a parte que estiver deitada na horizontal. Vai ser feito assim a escada até o patamar onde ficam as lâmpadas, que é naquele patamar vai ser a cor das pedrinhas, né? Vai ser um marronzinho, um ocre, e depois continua a escada até lá em cima.
estamos quase finalizando. Agora a gente vai fazer o jarro com a planta que fica lá na frente da porta da estação. E também vamos fazer o chão aqui da frente, onde ficaria o chão de paralelepípedo, né? finalizado o quadro da estação ferroviária aqui de Dois Córregos. Como ficou? O que vocês acham? Comentem! Não esqueça, depois de finalizar,
a sua assinatura, que mostra que você foi o artista dessa grande obra. Parabéns para todos nós! Você gostou desse momento de arte, de aprender a pintar? Se gostou, siga-nos nas redes sociais, como Paty Dias, o jaguarte.arte. Você sempre será bem-vinda ao nosso cantinho de criação. Beijão!